Medidas de controle de risco. Medidas de controle de risco são uma série de medidas tomadas no sentido de se minimizar os riscos na realização de uma determinada atividade. Para intervenções indiretas, uma técnica utilizada é a análise preliminar de risco. A análise preliminar de risco ela tem como objetivo a identificação dos riscos existentes em cada etapa da realização de uma atividade. Para isso, é necessário que se faça uma descrição detalhada de cada uma das etapas do serviço ou da atividade que vai ser desenvolvida, com o objetivo de identificar os possíveis riscos e também de se selecionar os equipamentos de proteção necessários para a realização dessa atividade, assim como a quantidade de profissionais necessários para a realização do mesmo. A análise preliminar de risco é uma técnica de análise prévia de risco, onde o trabalhador ele passa a ter uma visão geral do que será da tarefa que será executada e com isso ele consegue evitar algumas situações de risco propícias da realização dessa atividade. Pode-se tratar de uma técnica aplicável a todas as atividades, mas o objetivo principal da análise preliminar de risco é estimular o trabalhador e a sua equipe a ter uma responsabilidade solidária em relação à segurança da equipe. Há uma proposta para análise preliminar de risco que segue o fluxograma apresentado. Podem existir aí alguns procedimentos já pré-existentes na realização dessa atividade que fazem parte aí do banco de dados da empresa, certo? Caso essa atividade já tenha sido realizada algumas vezes, já se conheça o padrão de realização dessa atividade, a análise preliminar de risco aplicada, nesse caso, pode ser uma análise um pouco mais simplificada, já que se domina os perigos, os riscos envolvidos na realização dessa atividade. Caso se trate de uma atividade nova ou um ambiente de trabalho novo, é interessante que se faça uma análise preliminar de risco completa, mais detalhada sobre as atividades. Se a realização dessa atividade for algo frequente, se a equipe já tem um certo know-how sobre como desenvolver tal atividade, a análise preliminar de risco completa ela pode ser resumida novamente para análise preliminar simplificada aplicada em campo. Numa situação, por exemplo, onde a equipe já é habituada a realizar uma determinada atividade, porém o cenário, o local de realização, ele foi alterado. A equipe se desloca para um novo local, onde ela irá realizar uma atividade que ela já tem conhecimento, já detém conhecimento da realização da mesma, porém o local é novo, é um local onde essa atividade ainda não foi realizada. Devido ao conhecimento da equipe, o know-how da equipe, a análise preliminar de risco ela pode ser simplificada numa situação desse tipo. Caso a equipe não tenha, surjam situações novas, a análise completa sugeriu que há possibilidade de situações novas, as quais a equipe não está habituada a lidar, então é interessante que se mantenha o procedimento criado pela análise preliminar completa e aí sim se execute a atividade.